Onde quer que você olhe, busque e você encontrará. É o que está escrito na Bíblia. Você não precisa ser religioso para entender isso. Isso é um fato da vida. Então, se você e eu vamos levar as coisas para um nível diferente, nós precisamos ver o que pode atrapalhar. E a mente pode atrapalhar. Mas qual aspecto da mente? O que te faz pensar desse jeito? Que emoções estão atrapalhando? É certamente o medo, mas é mais do que isso. Todos os dias da nossa vida, nós vivemos em um mundo incrivelmente complexo. Não é mais estressante que a Segunda Guerra Mundial e nenhum de nós aqui nos lembramos dessa época. Mas era como se a democracia estivesse desaparecendo e os alemães iam vencer. Aquilo era estressante. Ficar numa trincheira era estressante. Você não conseguir tanto dinheiro como queria, ou estar um pouco acima do peso, ou alguém te xingando na internet, isso não é estressante. Nós que tornamos isso estressante, perdendo nossa perspectiva. Quem concorda comigo, diga eu. Então, precisamos identificar, encontrar o que está bagunçando a nossa vida. E uma das coisas que mais bagunçam é a expectativa. O que nós dissemos no outro dia? Mude sua expectativa por apreciação. E a sua vida toda muda. Porque quando você espera por coisas que não acontecem, você fica chateado. Então, o primeiro dia foi sobre isso. Se você viver a sua vida e tomar uma decisão, qual é? A vida é curta demais para sofrer, para ficar estressado, raivoso, com medo, preocupado. E quem concorda comigo, diga eu. Mas a nossa mente é um software de sobrevivência que sempre procura o erro. E o nosso trabalho é garantir a felicidade. E fazemos isso ao declarar: eu não vou sofrer. Quando me sentir estressado, eu vou respirar e perceber que somos a única criatura no planeta que pode ter um pensamento e ficar nervoso, um pensamento e ficar alegre, um pensamento e se sentir amado. E isso a gente pode mudar com que velocidade? Mas você tem que tomar o controle e treinar esse cérebro. Se você não treinar esse cérebro, ele vai te usar ao invés de você usar ele. Tem que se identificar com seu coração, sua alma ou seu espírito ao invés do cérebro. Na China, o coração é um imperador, é a maior energia, é o que eles adoram. Quando você era um feto, não havia cérebro. Seu coração começou a bater quando não havia cérebro. E ele tem sua própria inteligência, ele produz hormônios que fortalecem os ossos. É a maior força no seu sistema imunológico. Ele é o ticket. No cérebro, nós atrapalhamos. Precisamos usar os dois juntos para termos o poder de ambos. No entanto, para isso, precisamos deixar a expectativa de que as pessoas vão se comportar do jeito que nós queremos. Se a sua felicidade depende das pessoas ao seu redor, sua mãe fazer o que você acha que deveria, o seu pai, seu irmão, sua irmã, seus colegas, seus funcionários, quais as chances deles viverem do jeito que você acha certo? De 0 a 100, quais as chances? 0. Então, por que permitir este hábito ruim? Como o meu amigo Mike aqui com sua filha. Ao invés de tentar controlá-la, ele decidiu: eu vou aprender com ela, eu vou amá-la, eu vou crescer com ela. E isso a aproximou ao invés de afastá-la. Ao invés de trabalhar no outro, vamos trabalhar em nós. Se eu querer mudar você, o caminho mais rápido para te mudar é me mudando. Porque estamos num ciclo. Se o pai responde de um jeito totalmente diferente que ela não pode prever, ela não sabe lidar com isso. Agora você está no controle. Agora, o seu amor pode penetrar. Quando ele estava falando comigo no primeiro dia sobre ela, ele estava na cabeça. Quantos viram isso? Então ele deixou a cabeça e foi para o coração. Olha a mãe logo ali sorrindo e acenando com a cabeça. E olha o sorriso do Mike. Ele sentiu a diferença. Então, hoje queremos que vocês vão para o coração e aqui está o que você mais precisa. Vocês não podem pensar que em 3 dias terão terminado. Este é o começo, não o fim. Quem concorda comigo, diga eu. Não precisa ser comigo esse começo. Se querem algo a mais, vão para um mestrado ou com outra pessoa. Mas você precisa continuar crescendo. Se você não continuar crescendo, nada disso importará. E você pode ter alguns meses maravilhosos ou metade de um ano. Mas por que se contentar com 6 meses? Eu lembro de um amigo, alguns anos atrás, ele veio para esse seminário e ele amou, ficou animado.
voltou para casa e perdeu 15 quilos. Ele mudou o negócio dele, ficou mais próximo da esposa e ele começou a ter alguns desafios em um de seus negócios. Ele e a sua esposa ficaram estressados e começaram a estressar um ao outro, reagindo ao ambiente. Em uns 7 meses depois, eu me lembro dele falar: Tony, eu amei aquele seminário, mas cara, não durou. Foi ótimo por 6 meses. Então eu disse: seu idiota, quem disse que você faria algo por 3 dias e que duraria mais de 6 meses? Você acha que eu fiz isso por 3 dias? E isso tem durado nos últimos 40 anos? Não! Há 40 anos eu comecei essa jornada que não tem fim. Então precisamos de prática diária. Quem está disposto aqui, diga eu. Então, eu vou mostrar como eu fiz em mim e vocês criam seus próprios sistemas a partir de hoje. Então, se você quer resultados que durem, precisam fazer isso regularmente. A primeira coisa é o que eu chamo de coaching de imersão e eu tenho feito isso na minha vida. Então, o que eu faço é agendar para mim ao menos 2 vezes por ano ou 3 vezes ao ano um evento onde eu possa melhorar psicologicamente, emocionalmente, relacionamento, finanças, alguma coisa. Eu chamo de evento de explosão, porque a maioria das pessoas aprendeu uma língua na escola. Quem aprendeu uma língua? E quem não fala merda nenhuma agora? Quem aprendeu uma língua? O que aconteceu? Você gastou anos, mas fazia 1 hora por dia, 5 dias por semana. Imersão é um método de aprendizado, quando você respira isso, noite e dia. Não é confortável, mas enriquecedor. Quando estão experimentando isso, diga eu. Você tem que superar a sua mente. Ah, eu não consigo fazer isso, é muito difícil. Você precisa se esforçar e quando se sentir exausto, dizer: tem mais fôlego em mim, eu vou continuar. Se você fizer imersão, você vai dominar isso 10 vezes mais rápido do que fazendo de vez em quando. Pense, este seminário tem 50 horas durante 4 dias. São muitas horas. Eu poderia facilitar 1 hora por semana, por 1 ano, com 2 semanas de férias, vai ser fácil. Teríamos o mesmo resultado, sim ou não? De jeito nenhum. Por exemplo, minha esposa, eu e Mary, que consideramos parte da família, nós 3 viajamos juntos, e Mary é meu braço direito, então eu a levei junto. Nós terminamos recentemente o Date with Destiny. Ele é o meu seminário mais poderoso, 6 dias e 6 noites, e foi uma experiência ótimo. Alguns estiveram lá? Então, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Mas não é fácil para o meu corpo, como podem imaginar. É muito enriquecedor, mas no final o meu corpo está destruído. Imaginem. Estávamos na Austrália. E então eu agendei, porque eu sou bastante ocupado, a minha vida é bastante cheia. E eu tinha só 1 semana que eu podia, então agendei para ir neste lugar, no Arizona, onde este homem por 39 anos tem sido um expert em neurologia, sobre como conectar um cérebro para estado alfa, delta, mas o alfa é o expert, e eu quero alcançar o próximo nível, por minha família, pelos meus amigos, por você, por mim, e então fomos por 7 dias e 7 noites, e funcionava assim: 6:30 da manhã, você gasta 1 hora e meia tendo o seu cérebro conectado. Com essa cola, eles colocam 180 eletrodos na sua cabeça. Minha mulher e eu estávamos tão atraentes, foi incrível. E demora uma eternidade para tirar aquilo. Ali nesta foto, só tem depois de tirar. Então, você vai para um quarto individual. E eu queria estar com a minha família. Eu queria estar com a minha mulher, com a minha família, mas eu tive que ir a este lugar, este quartinho escuro, sem nenhuma luz. E estava muito frio. Deve ser o meu karma, pelo que eu faço aqui com vocês, pessoal. E eu fiquei por 14 horas neste quarto. Você tem um intervalo, às vezes tem 2 intervalos. E o tempo todo você está aprendendo a pensar. E como você pensa. E esses eletrodos criam sons e você aprende a se colocar na zona alfa. Mas é muito ruim. É horrível. Eu não recomendaria para ninguém que queira experiências fáceis. Mas eu recomendaria para qualquer um que queira crescer imensamente. E eu queria saber em quem atirar para fugir dali. Mas era eu quem queria isso. Mas no fim de semana, nós 3 fomos capazes de chegar no estado de alfa.
A melhor forma de descrever alfa é: não há problemas que não possam ser solucionados. Porque cada problema que nós temos foi criado por nós mesmos. Da destruição do meio ambiente até as chateações que você tem. E se nós criamos o problema, qualquer problema que o ser humano cria, ele pode resolver. Mas você não pode fazer com o mesmo nível de pensamento que o criou. Existe uma ciência que mede você e não dá para trapacear. E você recebe 300 perguntas 3 vezes por dia. As mesmas. E enquanto responde, os eletrodos veem o que está acontecendo. E o cara que está com você fala: isso é 2 sigmas, 10 sigmas. E quanto maior o sigma, maior a distância entre o que você escreveu e o que acontece no seu sistema nervoso. E então, ele disse pra mim que eu era exigente. E eu disse: que merda, eu não sou exigente. Do que você está falando? Mas eu acho que eu era. Então você aprende a abandonar esses padrões. Meu ponto é: eu estou bem na minha vida, não estou magoando. Eu tenho uma vida linda, uma missão linda, uma família linda, lindos netos e netas. Lindas experiências. Mesmo assim, eu não vou me acomodar com isso. Porque eu estou aqui para entregar mais para todos que amo, incluindo eu mesmo. Então o que eu faço? Eu agendo essas coisas. Ouça, quando você fala é um sonho. Quando você imagina é emocionante. Quando você planeja é possível. Quando você agenda é real. Quando este evento se tornou real, foi quando vocês se inscreveram. Antes disso, era só uma ideia. Muitas pessoas tinham intenção de estar aqui, porém não firmaram a agenda. Eu fechei os eventos, porque se eu não fechasse depois do Date with Destiny, nem pensar que eu ia viajar até lá e ficar naquela sala por 7 dias. Mas que bom que eu fiz. E eu só fiz porque eu havia fechado. Então eu quero te encorajar, ao menos 2 vezes ao ano, vá para um lugar onde você vai crescer e se expandir. Quantos acham que os últimos dias têm sido o maior crescimento que tiveram? Diga eu. Então, por que se contentar com uma vez? Eu estou feliz de fazer isso com vocês. Tenho outros programas se quiserem, mas não é limitado a mim, não importa com quem seja, mas antes de sair daqui, você precisa agendar o próximo. Sabe por quê? Porque quantos de vocês estavam esperando por isso há muito tempo? E quantos estavam com muito medo disso? Estou curioso. Já percebeu que depois de se esforçar e atingir uma meta, você se sente bem, mas depois você meio que cai, porque você precisa de algo atrativo para ir atrás, para continuar crescendo. Sempre depois que eu alcanço uma meta, imediatamente eu defino outra meta. E eu bloqueio isso na minha agenda, porque se eu não tiver aquela queda e se eu tenho a próxima meta, então eu vou de pico a pico, ao invés de pico e queda. Se você entendeu, diga eu. Outra coisa que eu aprendi, eu ensino isso aos meus filhos. Uma vez minha filha falou para mim: pai, você é tão brilhante. E eu disse: você está certíssima. E eu disse: querida, eu sou um ser humano esperto. Eu trabalhei duro para isso. Mas meu maior dom é: eu não perco as oportunidades. Se há uma oportunidade que me assusta, ou uma oportunidade, mas não tenho tempo, ou não tenho dinheiro, já aconteceu comigo, sem tempo, sem dinheiro, ou com medo. E eu me forcei a fazer. Porque eu sei que se eu não fizer isso, eu não vou crescer. O meu mentor, Jim Rohn, costumava me ensinar isso. Ele dizia: Tony, se você quer uma vida incrível, você tem que aprender a se esforçar. Eu disse: mas eu me forço. E ele disse: deixe-me mostrar minha filosofia sobre se forçar. Se forçar quer dizer que você pode fazer algo. E você precisa dizer: eu vou fazer imediatamente. Porque se você hesitar, é como andar sob brasas. A maioria das pessoas saem correndo. Outras ficam, ai que merda, o que eu estou fazendo aqui? E quanto mais você espera, mais difícil fica. Você tem que se treinar e simplesmente fazer acontecer. Instintivamente se force. Se eu digo que posso, então eu tenho que fazer. Quando o Jim falou isso pra mim, eu pensei: eu posso pular de um penhasco, então eu tenho que pular? Ele disse: não. Seja inteligente, mas se você está em uma situação em que você pode fazer algo, eu não quero fazer, mas se eu fizer eu serei uma pessoa melhor, então eu tenho que fazer. Não hesite, faça imediatamente. Alguns dizem: eu quero segurança. Se você quer segurança, vá para a prisão. Se você quer liberdade, é aqui que você vive, certo?